Vamos compartilhar a palavra do Senhor, no livro de 1 João, primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a primeira carta, tá, irmãos? 1 João, lá no finzinho da Bíblia. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a experiência da vida. É algo que nós precisamos refletir, precisamos observar com muito cuidado e atenção. É sobre essa chamada experiência da vida. Isso que nós almejamos tanto, buscamos tanto e muitas vezes a gente não encontra. Então eu quero compartilhar com vocês 1 João a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra de vida, palavra de esperança, palavra de exortação e conforto aos nossos caminhares, ó Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele ministre ao nosso coração nessa hora, por meio dessa simples palavra, onde nós possamos experimentar mais da vida, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, Senhor. Amém. Queridos, quando nós paramos para observar essa palavra, a coisa mais importante que nós precisamos entender é quem está trazendo esta palavra para nós. Porque o que acontece muitas vezes é que quando nós não confiamos no mensageiro, a mensagem perde o seu efeito, ela perde o seu poder sobre as nossas vidas. Quando nós ouvimos algo de alguém que nós não confiamos, que nós desconfiamos, quando alguém que não desfruta da nossa confiança, do nosso respeito, fala alguma coisa, nós sempre colocamos em xeque tudo que essa pessoa fala, porque o que ela faz não condiz com o que ela fala. Por isso que quando João escreve esta carta, ele começa falando o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós contemplamos, o que nós tocamos. De quem que ele está falando? Ele está falando dele e dos discípulos. Mas será que João é alguém que nós merecemos, é alguém que merece o nosso respeito, merece a nossa confiança? E a gente começa a olhar a vida do João, né? Nós vemos um jovem, filho de Zebedeu, chamado João, que tinha por irmão Tiago, que ouvindo o chamado de Jesus, larga as redes, porque eram pescadores, trabalhavam com seu pai Zebedeu numa espécie de empresa de pescas. Então eles ouvem o chamado de Jesus, não contestam esse chamado, simplesmente largam tudo o que estão fazendo para seguir a Jesus. Mas o simples fato de largar as redes e andar atrás de Jesus, ouvindo e aprendendo, não quer dizer que já mudou a vida dele. Não quer dizer que tornou João já uma pessoa diferente só porque ele largou as redes e começou a seguir Jesus, não. João teve que passar também por um processo, como nós vimos no último encontro, como Pedro. Pedro também passou por um processo tremendo. E Pedro tinha uma característica muito forte, um temperamento forte. João, apesar de nós ouvirmos ele dizer no Evangelho, ele fala o discípulo amado, ele se dirige a ele mesmo como o discípulo amado. Mas antes de ser o discípulo amado, ele era conhecido como o filho do trovão. Então ele também não era uma pessoa fácil. Ele e Tiago eram os filhos do trovão. Porque uma vez que tentavam passar sobre Samaria,
e os samaritanos negaram a passagem deles, eles chegaram a Jesus: o senhor quer que a gente mande raio sobre eles? Para acabar com essa palhaçada deles aí, a gente arrebenta com todo mundo, né? Porque o senhor sabe que com a gente é assim, a gente resolve já é rápido. Jesus falou: não, peraí, não é assim, gente, não é bagunçado desse jeito. Vocês precisam compreender que vocês não são chamados para isso. E à medida que Jesus foi andando com esses discípulos, a vida dessas pessoas foi sendo transformada. A vida de João, de filho do trovão, ele passou a ser o discípulo amado. Aquele que, ao redor da mesa, ele recostou a cabeça no peito de Jesus. Enquanto estava sendo dito ali: olha, alguém vai me trair, outro vai me negar e todos vão me abandonar, João estava recostado com a cabeça no peito de Jesus. Um pouco mais à frente, quando Jesus é preso, é julgado e é condenado à morte de cruz, nós conseguimos ver João. Nós não vemos nenhum dos outros discípulos, mas João, ele estava ali aos pés da cruz, junto com o Senhor, ao lado de Maria. Quando Jesus olha para aquele jovem, porque João naquela época era apenas um jovem, e ele diz para João: olha, filho, está aí a tua mãe. Mãe, está aí o teu filho. Jesus ali estabelece um relacionamento totalmente diferente para cada um de nós. Ele nos ensina que a partir dali nós precisamos entender que cada um precisa cuidar do outro, que nós não estamos nessa caminhada cristã sozinhos. Todos nós enfrentamos dificuldades. E João, talvez até aquele momento, ele achou que as dificuldades já tinham sido extremas, mas era só o início das dores para esse nosso apóstolo e irmão chamado João. Depois que Jesus foi crucificado, eles receberam o Espírito Santo, estavam ali em oração, começaram a ministrar, foram perseguidos, houve uma grande perseguição aos judeus, aos cristãos. Após a morte de Estevão, Tiago, seu irmão, o irmão de João, ele foi morto. Então o João já experimentou a morte do seu irmão de sangue. Seu irmão Tiago foi morto. Imagina a tristeza desse homem por perder um irmão. Foi jogado do alto do pináculo do templo. Um pouco depois, explode uma grande perseguição, um incêndio em Roma. Paulo é acusado de incendiar, juntamente com os judeus, os cristãos. Paulo preso, Pedro também preso por Nero. Nero mata os dois grandes ícones do movimento do cristianismo naquela época. Pedro e Paulo são mortos por Nero. Um pouco depois, Nero se suicida. A perseguição é intensificada. Vespasiano assume o trono, o império, e ele faz o quê? Bem, para acalmar um pouco os ânimos, vamos dar algo para o povo se divertir. É quando é criado o Coliseu, um lugar onde aconteciam as lutas dos gladiadores, aonde aconteciam a morte de muitos e muitos cristãos. O Coliseu hoje, para nós olhamos algo, bonito, algo suntuoso. São ruínas de um Coliseu, um teatro que nos tempos antigos era o lugar onde os cristãos eram mortos. A espada, eram mortos desafiando leões, jogavam o cristão e um leão lá dentro e deixavam o leão estraçalhar ele. E o povo se divertia. Foi o tempo em que nós conhecemos como pão e circo. O povo era distraído das coisas que realmente importavam, com coisas como a morte de cristãos, as lutas de gladiadores e a distribuição de pão. E isso acalmava o povo. João, quando escreve essa carta, ele já não era mais um jovem.
mas já era um senhor, já era alguém experimentado na vida e experimentou 2 tipos de vida. João experimentava uma vida que nós conhecemos como vida biológica, chamada de bios. A bios, essa vida que nós vivemos aqui e agora, é uma vida em que nós temos um nascimento, um desenvolvimento e uma morte para todos. É onde nós aprendemos, desenvolvemos os nossos relacionamentos, sentimentos, onde compartilhamos, onde desfrutamos de inveja, de arrogância, de mentiras, de falsidades, de frustrações, decepções, onde desfrutamos de momentos de felicidade, onde desfrutamos de momentos muito felizes realmente, nascimento de filhos, casamentos, onde desfrutamos de separações como a morte, como divórcios, como perda de coisas importantes e relacionamentos profundos. É isso que nós conhecemos como bios. E foi esse tipo de vida que João havia experimentado. Essa transformação que foi acontecendo com ele enquanto ele estava ali, ele foi... imagina quantas emoções João não passou. O encontro com Jesus, os milagres de Jesus, a morte de seu irmão Tiago, o recebimento do Espírito, a pregação da palavra, as pessoas que se convertiam, as perseguições que aconteceram. Um pouco depois desta carta, João estaria sendo preso e mandado para a ilha de Patmos, onde ele vai escrever o Apocalipse. Aqui ele ainda estava em Éfeso, ele era o pastor da igreja de Éfeso. Cuidado com essas pessoas, cuidando dessas pessoas com todo o seu coração, ensinando o amor e ensinando o que Jesus havia deixado para ele como responsabilidade. E é tão interessante quando a gente olha o livro inteiro, do 1 João, nós vemos que em várias partes do livro ele vai se dirigir aos seus ouvintes como filhinhos. É uma expressão de amor, de cuidado, de carinho, de um pastor que já foi tão experimentado nesta vida de sofrimento e que agora, já próximo do final da sua vida, ele já era o último dos apóstolos que ainda permanecia vivo. A última figura, o último que havia sido comissionado por Jesus a dar continuidade ao ensino dos apóstolos, era João. E nesse momento, muitas perseguições estavam acontecendo. Muitas pessoas estavam abandonando o caminhar cristão por causa das dificuldades, por causa das lutas. Porque a vida, meus amados, a vida não é como nós gostaríamos que ela fosse. Mas a vida é como ela é, com os seus altos e baixos, seus momentos alegres e os seus momentos tristes, que tocam a nossa alma e o nosso coração. Essa foi uma das vidas que João experimentou, mas ele experimentou uma outra muito mais intensa e profunda. Enquanto ele vivia esta vida chamada bios, a outra vida, a eterna, a que nós chamamos de Zoe, ela rompeu o tempo, rompeu a história e se tornou carne. Veio até a presença de João, aos olhos de João. Aquilo que era só uma palavra, lá em Gênesis, aquilo que era o verbo, no capítulo 1 de João, agora é a carne, é personificado, se torna uma pessoa de carne e osso diante dos nossos olhos. E é por isso que João, quando ele começa a sua carta, ele diz, olha, o que era desde o princípio, e quando ele fala de princípio, ele está se dirigindo ao Gênesis. Porque João, quando ele escreve o Evangelho, no capítulo 1, ele faz uma referência ao Gênesis. Porque em Gênesis fala, no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Quando ele vai para o seu Evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E aqui, na primeira carta, ele diz que o que era desde o princípio, quem que era desde o princípio? O próprio Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. O que era desde o princípio, o que estava com o Pai, quando o Pai disse, haja luz,
Ele estava lá, junto com o Pai. E esse haja luz, ele vai dizer para nós o quê? Lá no Evangelho de João, ele diz que o próprio Jesus era a luz dos homens. E aqui ele vai nos levar a entender que a presença de Jesus, na sua comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, é o que sustenta a criação. Essa comunhão, esse relacionamento de intimidade, de profundidade, onde um exalta o outro, onde não tem maior ou menor, é essa comunhão, essa expressão de vida que vem nos ensinar como é viver. Como que é viver esta vida, bios, almejando uma vida muito, muito maior. Uma vida com uma qualidade extremamente superior, uma qualidade e uma infinidade, porque a vida eterna, ela não tem fim. Nós fomos tocados pela eternidade. João foi tocado pela eternidade. E ele não fala de si próprio, mas ele fala daquilo que ele ouviu. A começar do seu chamado, segue-me. Porque quando Jesus nos chama, amados, Ele não fala para você seguir porque Ele vai te dar dinheiro, vai te dar casa, vai te dar propriedades, vai te dar uma vida boa, uma vida de tranquilidade e paz. Não. Jesus chega e fala, segue-me. E para seguir Jesus eu preciso largar tudo o que eu estou fazendo. Eu preciso largar tudo aquilo que realmente é importante para o meu coração. Então, quando João ele começa essa explanação para nós, ele diz, olha, nós vamos falar daquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos pessoas glorificando a Deus através da vida de Jesus. Nós ouvimos Ele nos chamando sem nos prometer nada. Ele nos chama e nós abandonamos tudo, largamos tudo e seguimos. Nós ouvimos também quando o povo, tomado pela direção dos judeus, dizia aos gritos, o mesmo povo que em uma semana, em um domingo, dizia, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, clamando por socorro e misericórdia daquele que veio, era o mesmo povo que alguns dias, não foi nem uma semana, porque no domingo eles diziam Hosana, mas quando deu na sexta-feira eles diziam, crucifica-o, crucifica-o, e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós ouvimos isso. É o mesmo, também nós ouvimos quando ele estava na cruz. Eu ouvi quando ele olhou para mim e me disse, filho, aí está a tua mãe. Mãe, aí está o teu filho. Eu ouvi quando ele estava na cruz e do alto daquela cruz, ensanguentado, cheio de dores, ele olha para os céus e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu ouvi quando ele, do alto daquela cruz, ele dá o seu último suspiro e diz, Tetelestai, está consumado. E ali ele entrega o seu espírito e morre. Eu ouvi quando aquela gota caiu no chão, aquela gota de água. Eu ouvi quando o Monte Caveira começa a tremer como que um terremoto. Nós ouvimos quando os sepulcros começam a ser abertos e nós vimos pessoas que já haviam morrido andando entre nós novamente. Nós ouvimos o rasgar do véu que nos separava. Nós ouvimos o barulho como o som forte de um vento forte, quando o Espírito Santo veio sobre nós. Nós ouvimos quando começamos a ministrar a palavra na língua daqueles que estavam ao nosso redor e muitas pessoas foram convertidas. Nós ouvimos tantas pessoas ouvindo a mensagem e perguntando com o coração aflito, desesperado, o que faremos para ser salvos? E dissemos a ele, arrependam-se. E quantas coisas foram ouvidas enquanto Jesus estava aqui,
o Sermão do Monte, as curas, os demônios que saíam das pessoas. Mas não só ouvimos, mas nós vimos também. Víamos uma pessoa que estava endemoniada e Jesus ordenando que os demônios saíssem e de repente aquela pessoa estava liberta. Nós víamos pessoas, imagina você vendo um leproso, uma das figuras mais emblemáticas do Antigo e do Novo Testamento, porque a lepra na época era a representação de alguém que estava em pecado. A doença era o sinal de que aquela pessoa estava em pecado. Uma pessoa cheia de pus, feridas, alguém que abria a sua boca e parecia como um esgoto fosse aberto. Alguém que tinha perdido o seu direito de ir ao templo louvar e adorar ao Senhor, alguém que tinha perdido o direito de estar com a sua família. Nós víamos, enquanto todos se afastavam do leproso, Jesus se aproximava. Nós víamos enquanto Jesus estendia a mão e ouvíamos também as pessoas: Senhor, não faça isso, ele é um leproso. E Jesus não só tocava, mas Jesus acolhia aquele leproso em um abraço, e à medida que aquele leproso era tocado por Jesus, ele era purificado pela santidade do Filho. Ele era purificado pela vida, a vida eterna. E isso João fala, nós vimos com os nossos olhos isso. Não foi algo que nos contaram, nós vimos, estávamos ali. Então o que a gente fala, o que a gente prega, é o que a gente ouviu e o que nós vimos. E mais ainda, aquilo que nós contemplamos, aquilo que marcou a nossa alma, aquilo que marcou o nosso espírito. Quantas coisas você traz na sua alma porque você contemplou no decorrer da sua vida? Muitas pessoas trazem mágoas, feridas, porque contemplaram a violência na fala dos seus pais, as agressões de um marido violento, as agressões de uma esposa ou de um marido que agride o outro com palavras e com atos. Todas essas coisas que a gente vai vendo, isso vai plasmando, vai colando na nossa alma e no nosso espírito, e é isso que nós temos contemplado. Eu tenho contemplado, inclusive, nesta última semana, estava vendo uma reportagem da CNN Brasil, quando disse que em outubro, lá no Japão, o número de suicídios em outubro no Japão foi maior do que o número de vítimas de Covid no mesmo mês lá no país. Então, fechando o mês de outubro, eles foram fazer uma análise. Quantas pessoas morreram de Covid? Tanto. Quantas pessoas morreram por suicídio? Um número muito maior se suicidou. Muitas vezes porque elas não experimentaram a vida eterna. Porque quando nós não experimentamos a vida eterna, nós achamos que essa vida não tem sentido. Nós achamos apenas um vazio existencial. Olhamos, não encontramos sentido no trabalho, não encontramos sentido às vezes no relacionamento, porque pessoas são diferentes e às vezes os relacionamentos eles são rompidos. E uma vez que um relacionamento é rompido, um namorado rompeu com a namorada ou vice-versa. Eu vou morrer porque eu não sei viver sem ele ou não sei viver sem ela. Eu perdi o emprego. Eu vou tirar minha vida porque o que eu vou fazer nessa vida sem um emprego? Alguém que eu amava muito morreu. Meu pai, minha mãe, um cônjuge, um filho. Perdi o sentido da vida. Se nós esperamos apenas para esta vida, para o aqui e agora, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos seres vivos. E João, quando ele fala aqui, ele fala de algo que viu, que ouviu, que contemplou com a sua alma e que as suas mãos tocaram. Ele fala de alguém que ele tocou e foi tocado. Jesus tocou em João. E João tocou em Jesus. E Jesus, através das palavras de João, ele quer nos tocar hoje. Ele quer tocar na minha vida, quer tocar na sua vida.
Nós estamos entrando no mês que é considerado o mês de Natal, mês de dezembro, e o Natal é o nascimento de Jesus. Jesus, Ele quer nascer na nossa vida, Ele quer nascer no nosso coração, Ele quer dar sentido à nossa existência, Ele quer tocar com a eternidade a nossa vida passageira e temporal nesta terra. Ele quer dar sentido à sua existência, Ele quer dar sentido para que você entenda e compreenda que aqui é uma preparação para a eternidade. Se você não encontrar sentido nesta vida, você não vê sentido na eternidade. O problema é que depois você não tem como mudar de opinião. Estes homens, essas pessoas são encontradas pela palavra da vida, como o próprio João diz. Eles tocaram a palavra da vida. Como é que a gente toca na palavra, irmãos? Lá em Gênesis era apenas algo que Deus disse. Em João, não é mais só o que Deus diz, mas é o próprio Deus diante dos olhos deles, é o próprio Deus tocando neles, é o próprio Deus que eles estão vendo, é o próprio Deus que eles estão seguindo. A palavra da vida é o próprio Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a mensagem encarnada. Jesus é aquele que veio para tocar na minha e na sua vida e dar sentido à nossa existência. E à medida que nós somos tocados pela palavra da vida, Ele começa a preencher o nosso vazio existencial. Ele começa a preencher e a dar sentido àquilo que nós não víamos sentido. Em Eclesiastes, o sábio diz que o Senhor colocou a eternidade no coração humano. E a eternidade só pode ser preenchida pelo eterno. A palavra da vida, o próprio Jesus, Ele vem para preencher este vazio existencial que está dentro de cada um de nós. Aquilo que muitas vezes nós sentimos, e muitas pessoas, amados, que vivem uma vida, a vida bios, a vida temporal e passageira, num momento de decepção, de frustração, elas sentem, alguém partiu, perdi algo que era importante. E essa pessoa busca a saída, busca preencher este vazio na bebida, nos vícios, no jogo, na pornografia, na própria morte, no suicídio. Porque depositou a sua esperança e a sua confiança no lugar errado. Mas quando nós olhamos, nós vemos que a vida se manifestou. A vida já foi manifesta, amados. Há mais de 2000 anos, Deus encarnado veio a este mundo, pisou nesta terra que eu e você pisamos. Ele passou por tudo que eu e você passamos, Ele sentiu o que você sente. Ele sentiu e Ele soube o que é ser abandonado, o que é ser traído, o que é ser açoitado, o que é ser cuspido, xingado, o que é ser achovalhado, o que é se decepcionar com as pessoas. Ele sentiu o que é você passar e as pessoas estão falando de você, algumas falando bem, outras falando mal. Então não venha me dizer que Jesus não sabe o que você está passando, porque Ele sabe. E o que Ele passou, eu e você não sabemos, porque nenhum de nós passou pela crucificação. Nenhum de nós aqui foi pendurado numa cruz. Nenhum de nós teve sobre si o pecado da humanidade. Nenhum de nós aqui experimentou a ira de Deus. Mas nós somos chamados para experimentar a graça em Jesus. À medida que a palavra da vida encarnada se revelou a mim e a você, muitas pessoas buscam um sentido para a vida, mas o sentido da vida ela se encontra em Jesus, porque Ele mesmo já disse em João 14 que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a vida no que diz respeito à qualidade, ao que diz respeito em eternidade, e por isso nós precisamos experimentar essa vida. A vida é eterna, nós precisamos experimentar. E como eu já disse muitas e muitas vezes, vida eterna não é para depois que você morrer. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, o Filho a quem o Pai enviou. Isso é a vida eterna.
A vida eterna não é para depois que você morrer. Não, depois que eu morrer eu vou experimentar a vida eterna. Não, você deve experimentar a vida eterna hoje, aqui, agora, já. Jesus se faz presente por meio do seu Espírito Santo. Jesus se faz presente em mim e em você. E nós podemos experimentar a palavra da vida, porque é ela que nós ouvimos, é ela que nós sentimos. É ela que toca o nosso coração, a nossa vida. E é essa palavra que preenche o vazio existencial da nossa alma. É essa palavra que preenche o seu coração, o meu. É esta palavra que quer preencher os seus pensamentos com tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. É esta palavra que vamos experimentar. Porque Jesus, amados, a palavra da vida, ela não é para você simplesmente falar aos outros, mas é para que cada um experimente. Porque uma coisa é eu dizer que Jesus é bom, é maravilhoso, Ele salvou, Ele se entregou por nós e tudo mais. Outra coisa é você experimentar esse Jesus. Uma coisa é eu dizer que eu tive uma experiência com Jesus que transformou a minha vida, transformou a minha forma de pensar, de sentir, de ser. Outra coisa, e você ouvir isso, e você fica, nossa, que bom, né? Que legal, que coisa maravilhosa. Outra coisa é quando você sente isso, quando você é tocado, quando você vê isso na sua vida e quando as pessoas veem isso em você. É a mesma coisa, amados. Por exemplo, eu falo que eu pegar uma laranja, descascar uma laranja e começar a chupar essa laranja aqui e perguntar para você, essa laranja está doce ou está azeda? Você não sabe, porque sou eu que estou experimentando ela. Você só vai saber o gosto, o cheiro, quando você experimentá-lo. A presença de Jesus na vida de João transformou ele de um filho do trovão para um filho amado de Deus. A presença e a experiência com Deus, ela quer transformar você, nisso que você já foi, ou ainda é, em um filho e em uma filha amada de Deus. E à medida que nós vamos experimentando esta vida que nos se manifestou e que foi revelada a nós, aquilo que nós vamos vendo, vamos ouvindo, isso vai enchendo o nosso vazio existencial da presença de Deus, do Espírito Santo, e conforme vai enchendo, amados, chega um momento em que você já não consegue mais conter a vida dentro de você. Ela começa a transbordar em você. Ela transborda nas suas atitudes, ela transborda nas suas palavras, e aí você começa a falar, a proclamar, a anunciar o Evangelho da graça, da salvação, da reconciliação, que se encontra em Jesus, que é a palavra de vida. E a forma como você fala, não como alguém que simplesmente ouviu, mas alguém que experimentou, vai capacitar você como um mensageiro, uma mensageira, um embaixador de Jesus, um embaixador de Deus nessa terra, alguém que vai falar do Cristo com autoridade, porque experimentou e as pessoas veem Jesus em você. E aí, à medida que as pessoas veem Jesus em você, a mensagem que você vai falar, que você vai proclamar, queridos, ela é acolhida pelas pessoas, porque o mensageiro está cheio da presença de Deus. E uma vez que nós estamos cheios dessa presença, nós desfrutamos de duas coisas que a palavra nos diz aqui. Uma delas é a comunhão. João fala que eles tinham comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E à medida que eles iam anunciando e proclamando, eles iam derramando a vida eterna nos seus lábios, nas suas atitudes, e por onde eles passavam, eles esbanjavam da vida eterna, eles derramavam, eles transbordavam da eternidade. As pessoas que se deixavam ser tocadas, as pessoas que passavam a ver Jesus na vida deles, as pessoas que começavam a ouvir a mensagem e ser transformadas por ela, essas pessoas passavam a desfrutar também desta comunhão. Esta comunhão que era feita entre o Pai e o Filho, e os seus filhos, o Pai e o Filho Jesus e os outros filhos convertidos ao cristianismo, também acolhiam esses que iam sendo salvos
para a comunhão eterna. E essas pessoas passavam a experimentar de Jesus, experimentavam da presença do Cristo. Mas não só experimentavam da comunhão, porque a comunhão é essa mudança, essa relação íntima entre o pai e seus filhos. Essa é a comunhão. A comunhão verdadeira é a comunhão que existe entre Deus e a sua igreja. Uma igreja renovada, transformada, uma igreja fervorosa na sua vida cristã, na sua oração, na sua busca, na sua entrega. Essa é a verdadeira comunhão. E uma vez que nós desfrutamos da comunhão por meio da experiência da vida, nós vamos experimentar algo que o mundo tanto busca e não encontra. Estes ensinos, verso 4, vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Nós vemos um mundo que busca a alegria ou a felicidade constantemente. A felicidade, eu costumo dizer que são momentos. São momentos que nós vivemos. Casei, é um momento feliz. O primeiro conflito não é um momento feliz, mas é um momento de ansiedade. A primeira briga é um momento de tristeza. A felicidade são momentos que nós vivemos na vida. Nós temos momentos bons, momentos ruins, momentos de felicidade, momentos de profunda tristeza. Mas quando João fala de experimentar a absoluta e completa alegria, ele está falando de sermos cheios do Espírito Santo, porque alegria é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala que vai produzir felicidade, ele produz alegria. A alegria independe do que acontece externamente. A alegria independe do momento que eu estou vivendo. A alegria, ela é aquilo que é gerado pelo Espírito em nós e que contagia as outras pessoas. Como é que você sabe como é que é essa alegria? É quando você tem tudo para estar no buraco e você tem no seu rosto um sorriso. Você tem nas suas palavras vida. E as pessoas dizem, eu não entendo, eu não consigo compreender. Diante de todo esse cenário adverso, diante de tudo que você está enfrentando, você ainda consegue dar um sorriso que ilumina a escuridão. Você ainda consegue trazer uma palavra que gera vida em outras pessoas. E a sua presença não é uma presença que a gente fala, poxa, aconteceu tal coisa com aquela pessoa, vamos ficar, né? Não. A sua presença traz alegria e contagia as pessoas. Porque ela não vem de você, ela é fruto do Espírito Santo em nós. Então, quando nós experimentamos a palavra da vida, a vida eterna, e somos tocados por ela, nós somos transformados. A nossa vida bios, ela é convertida numa vida zoe. Eu paro de pensar na vida passageira e temporal e começo a viver à luz da eternidade. Eu começo a viver com os olhos na eternidade, com o coração na eternidade. A minha forma de viver, de pensar, tudo em mim muda. Isso é visível. O meu desejo de ter comunhão com o Pai, ele é constante e ele é verdadeiro. E eu sou cada vez mais cheio da alegria produzida pelo Espírito Santo. E isso é compartilhado com os meus irmãos. E assim nós experimentamos a vida eterna, a vida que transforma, a vida que dá sentido ao que nós fazemos aqui e agora. Nós estamos aqui agora ouvindo a mensagem, ouvindo esta palavra, porque nós entendemos que é palavra de vida, palavra de esperança, palavra que vai nos exortar e vai nos fazer, eu estava olhando muito para as coisas aqui, mas agora eu tirei os olhos desta vida e estou com os olhos na eternidade, porque a minha esperança é renovada. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a vida que eu vivo hoje, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que deve viver em mim. Por quê? Porque quando o Senhor for revelado e a minha vida está com Ele, eu receberei a vida eterna do Senhor. Queridos,
Eu não quero que você saia por esta porta, que você termine de ouvir esta mensagem hoje, sem que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, sem que você tenha visto a manifestação do poder, a face do Cristo na face do seu irmão, sem que você sinta a presença do Espírito aqui e agora, neste momento, falando ao seu coração. Se você está vivendo um vazio existencial, se você está passando por momentos de dificuldade, de luta, deixe-se ser cheio pelo Espírito Santo. Deixe a palavra da vida, deixe a vida eterna preencher este vazio no seu coração, na sua alma. Nesse mês, amados, nós vamos fazer uma explanação, uma exposição deste livro, de 1 João. Hoje nós estamos falando sobre experimentar a vida, a experiência da vida. Mas como é que a gente experimenta esta vida, uma vez que nós fomos tocados por ela? Como é que a gente faz para caminhar num mundo de trevas, sendo tocado pela luz? É isso que nós vamos tratar no próximo domingo. Como é que a gente faz para caminhar? Porque uma coisa é você ser tocado, outra coisa é você permanecer nesse toque. Como a gente brinca muitas vezes, uma coisa é você ser campeão de um determinado campeonato, outra coisa é você se manter como campeão. Porque muitas coisas vão acontecer para tirar você daquele lugar. E é isso que nós vamos tentar compartilhar na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Nessa hora eu quero pedir para você curvar a sua cabeça. Vamos orar. Porque quando a vida nos toca, ela também nos convida à mesa da comunhão, à mesa do partir do pão, ao lugar onde a intimidade ela é profunda e ela é intensa. E essa comunhão ela foi desfrutada por João ao redor da mesa com Jesus e os outros discípulos. E o Senhor, naquele dia, Ele falou para nós, assim como falou para os discípulos, olha, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se assentarem à mesa para partir o pão e beber do cálice, vocês estão trazendo à memória a morte de Jesus. O lugar, o momento em que nós realmente fomos tocados pela vida eterna. O momento da reconciliação com o Pai, que acontece na morte e na ressurreição de Jesus. Senhor, que a Tua palavra ministrada nessa manhã, Deus, que essa experiência de vida, ela possa alcançar a cada uma das pessoas que nos ouvem. Que a vida eterna possa romper a história, o tempo, e romper a vida passageira e temporal que nós vivemos, para nos reconciliar novamente com a eternidade, que nós possamos ser tocados pelo Cristo, pela Sua palavra, que temos em mãos hoje, Senhor, a Bíblia, Senhor, que contém a palavra do Senhor e é a palavra do Senhor, que essa palavra que não se limita ao tempo, ela possa tocar-nos para a eternidade, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui falando daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que contemplamos e daquilo que tocamos. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheio da autoridade, do poder do alto, ó Pai, para ministrar a Tua palavra como embaixadores de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, se nós cremos realmente nesta palavra, como nós sairíamos daqui hoje, Senhor? Como que nós iríamos sair daqui hoje se essa palavra realmente fosse acolhida no nosso coração? Nós iríamos sair, olha, nós fomos a um culto hoje pela manhã, onde nós vimos Jesus. Jesus estava presente, nós pudemos tocar Ele. Nós vimos Jesus na face do nosso irmão, nós fomos tocados pela palavra e tocamos Jesus quando tocamos o nosso irmão. Nós contemplamos a grandeza, a beleza e a majestade do Cristo. Nós anunciamos aquilo que tocou e transformou a nossa vida nessa manhã, Senhor.
E como isso tocaria pessoas famintas, sedentas, perdidas em trevas, se nós nos tornássemos o alimento, se nós nos tornássemos a luz, se nós nos tornássemos realmente o sal e a luz neste mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor, Ele nos constranja, que a graça do Cristo nos faça proclamar com autoridade e poder, e que o Espírito Santo da comunhão, da consolação, nos faça experimentar mais e mais da presença do Senhor, enquanto estamos ao redor da mesa para compartilhar do alimento, do pão que representa o corpo de Jesus, que foi partido na cruz, e do cálice representando o símbolo da nova aliança no sangue de Jesus derramado por nossa causa. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração se converta novamente a Ti nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.